Pessoal, a Pokémon Company fez muito fanservice em Pokémon Jornadas. Porém, um dos fanservices que ela deixou de fora foi trazer alguns Pokémons clássicos do Ash. E é isso que nós vamos falar agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, quem acompanhou Pokémon Jornadas sabe que a Pokémon Company fez muito fanservice em Pokémon Jornadas. E quem tá acompanhando ainda. E no caso, ela trouxe os Pokémons do laboratório do Professor Carvalho pro Ash, os Pokémons de Alola do Ash voltaram, os amigos do Ash voltaram em grande maioria, o Greninja voltou, os rivais do Ash voltaram, e também outros Gym Leaders e treinadores e pessoas que o Ash conheceu. Porém, um fanservice especial assim, ela deixou de fora. Não foi trazer os Pokémons que o Ash teve no longo de sua jornada, tiveram um impacto muito grande. Se ela trouxesse algum desses Pokémons, ia dar um impacto tão grande na série, mas uma audiência tão grande, tão fenomenal, que vocês não têm ideia. E quando eu falo que Pokémons do Ash não voltaram, não tô dizendo pra eles voltarem pro time do Ash, e sim voltarem pra um episódio especial, sei lá, um episódio aparece um Pokémon do Ash que nunca mais a gente viu, faz anos que não volta. Entendeu? Trazer Pokémons do Ash de volta para um episódio especial, pra gente relembrar eles, pra ver o Ash se reencontrando com eles depois de muito tempo, beleza? Então o vídeo de hoje é um top 5 com os 5 Pokémons do Ash que deveria ter voltado em Pokémon Jornadas para fanservice, mas não voltaram, beleza? O primeiro é o Primeape. De todos os Pokémons do Ash, de todos, aquele que deveria ter voltado é o Primeape. Por que o Primeape? O Primeape ficou pouquíssimo tempo no time Pokémon do Ash, é um Pokémon da primeira geração dele. Ele era um Monkey que roubou o chapéu do Ash e acabou evoluindo e batalhou com os Pokémons do Ash. Até um Tiger Uppercut no Charmander ali do Ash. Era um Pokémon bem forte do Ash, que ele capturou aquele Monkey que tinha roubado o boné dele, quando evoluiu para Primeape. E cara, ele ganhou um campeonato de luta de boxe Pokémon com o Ash e o Brock treinando ele. E o Anthony, que era, se não me engano, a chefia dele chama Rebecca, se eu não estou enganado, ele viu o Primeape, viu o potencial nele e falou pro Ash, deixa esse Pokémon comigo, eu vou treinar ele e transformar ele num campeão. E desde então, nunca mais a gente viu o Primeape. Se eu não estou enganado, o Primeape apareceu em um flashback do Ash, eu não lembro se foi em Unova ou Sinnoh. E também apareceu numa abertura de Pokémon posteriormente, mas fez uma pontinha. Mas nunca mais tivemos notícia do Primeape. E ele hoje em dia, depois de toda essa jornada do Ash, esse caminho, ele já deve ser um campeão Pokémon. Um Pokémon que é campeão de boxe. Ele já era naquela época que o Ash e o Brock fez ele ganhar. Mas imagina o quão poderoso hoje o Primeape do Ash é. Imagina o Ash se reencontrando com ele. Ia ser fantástico, ia ser um tremendo fanservice. Esse foi o primeiro furo que eu acho que a Pokémon deixou passar em branco, que ela não percebeu e poderia ter dado muita audiência a Pokémon Jornadas. Já o segundo Pokémon do Ash é o Pidgeot. O Pidgeot é outro Pokémon do Ash que, se tivesse voltado, ia ser um estrondo. E a Pokémon Company até meio que armou as coisas para trazer o Pidgeot de volta, mas ela parece que abandonou esse plot. A gente realmente teve um possível, não quer dizer que é certeza, mas teve um possível plot para trazer o Pidgeot de volta, mas a Pokémon de novo abandonou. Os pontos em Pokémon Jornadas mostrados do Pidgeot. Primeiro vamos falar do Pidgeot do Ash. Era o Pidgeotto que evoluiu na Floresta de Canto para Pidgeot para proteger os Pidgeys daquela região e os Pokémons daquela região dos Fearow e do Spearow que tinha naquela região, que estava atacando os Pokémons. Então o Pidgeotto no meio da batalha evoluiu para Pidgeot e derrotou aquele Fearow. Cara, foi fenomenal, que baita episódio. Então o Pidgeot do Ash ficou para trás para proteger a Floresta de Canto. Os Pokémons estavam ali para o Fearow não atacar eles. Porém, em Pokémon Jornadas, a gente teve cenas, tanto do Pidgeot quanto do Fearow, que dava indícios que o Pidgeot podia voltar. A primeira cena, no caso, foi aquela bem na floresta, onde o Ash e o Go ouvem dois Pokémons. O Go e o Scorbunny vai para um lado, o Ash e o Pikachu para o outro. Quando o Ash estava perto de descobrir que Pokémon que era aquele, a gente viu, nós vimos, mas o Ash não, que era um Pidgeot voando, só vimos assim o relance dele subindo. O Go chegou chamando o Ash, corre Ash, tá vindo um monte de Beedrill atrás, e eles saíram correndo. Ou seja, o Go praticamente meio que estragou o reencontro do Ash com o Pidgeot dele. Certeza que aquele era o Pidgeot do Ash, não adianta falar que não era. E não só isso, esse foi o primeiro ponto do Pidgeot mostrado em Pokémon Jornadas. O segundo foi justamente no episódio 20, quando estava tendo aquela competição no laboratório do Professor Sakuragi, onde o Ash, onde estava perto daquelas criancinhas que ele estava cuidando, passou um tanto de Pidgeot de Pidgey sobrevoando sobre eles. E naquela parte, fez questão de dar ênfase naquilo, ou seja, a gente teve um foco maior naquela cena em específico, ela foi meio até que destacada. Era mais um indício da volta do Pidgeot, e aquilo foi no episódio 20.
Depois, alguns episódios depois, se eu não estou enganado, ou 28 ou 29, eu não lembro agora, a gente teve um Fearow atacando um Pidove. E no caso, a Koharu protegeu aquele Pidove. E aquele Pidove, ele sobrevoou a floresta de canto e foi atacado por esse Fearow. A Koharu e o Yamper batalharam contra o Fearow, derrotaram, colocaram ele para correr. E o Gol ia lançar a Pokébola, ia capturar o Fearow, mas a Pokémon Company desistiu. Pessoal, se o Gol tivesse capturado aquele Fearow naquele momento, certeza que aquele Fearow era o Fearow da Floresta de Canto, que o Pidgeot estava batalhando contra ele para proteger os Pokémons da Floresta de Canto. Se aquele Fearow fosse derrotado, capturado pelo Gol, já era. Era só o Pidgeot do Ash voltar e a Pokémon Company deu indícios disso. Eu acho que ela tinha esse plot preparado para trazer o Pidgeot do Ash de volta, mas ela abandonou. Nem que fosse para um episódio. 2. O Ash reencontrando o Pidgeot ia ser demais. Então, na minha opinião, o Pidgeot do Ash era outro Pokémon que poderia ter voltado. Teve indícios da possível volta dele, mas nunca aconteceu. Foi um plot abandonado pela Pokémon Company. Já o nosso terceiro Pokémon é o Ambipom. O Ambipom era, no caso, quando era Aipom, era um Pokémon do Ash. O Ash trocou ele com a Dawn pelo Buizel e ele evoluiu para Ambipom posteriormente. No caso, lá ensinou a Dawn e o Ambipom e o Ash participaram daquele concurso de ping-pong. A Dawn com o Ambipom foi demais. E o Ambipom gostou muito do ping-pong. Tanto que ele foi treinar, adivinha onde? Em Kanto, na cidade de Vermilion. O Ambipom da Dawn tá treinando ping-pong em Kanto, na cidade de Vermilion. Justamente aonde fica o laboratório do professor Sakuragi. Em Kanto, na cidade de Vermilion. Tinha tudo agora em Pokémon Jornadas pro Ash reencontrar o Ambipom. Tudo! Porque o Ash tá morando na mesma cidade que o Ambipom tá, em Vermilion, em Kanto. Por que que a Pokémon Company não trouxe ele para um fanservice, um episódio de Pokémon Ping Pong? Ela queria fazer episódios engraçados. Faziam de Pokémon Ping Pong. Mas não, ela prefere fazer o do Slow King, do Slow King de Galar e o Slow King de Kanto com o Ash e o Gol usando o chapéu, fazendo aquelas poses tontas. Ela acha aquilo engraçado ao caramba. Entendeu? Ela podia ter trazido o Ambipom, feito um fanservice, fez um episódio de Pokémon Ping Pong. Imagina o Surfet do Ash jogando Ping Pong ao lado do Ash contra o Ambipom e outro personagem. Sem contar que a Dawn voltou várias vezes em Pokémon Jornadas. Então poderia ter trazido o Ambipom e ela também reencontrar com o Ambipom, participar de um Pokémon Ping Pong. Então, no caso, foi outra mancada da Pokémon Company abandonar o Ambipom, não ter trazido ele justamente agora que tinha tudo para trazer. Ele é mais um Pokémon que deveria ter voltado. Já o nosso quarto Pokémon é o Lapras. Para quem não sabe, o Lapras do Ash acompanhou ele durante as Lilas Laranja e uma parte de Johto. Depois ele encontrou a mãe dele junto com aquele bando de Lapras, acabou protegendo eles de um ataque e acabou virando o líder daquele bando de Lapras. A gente teve vários merchandise agora em Pokémon Jornadas. Desde que começou o anime de Pokémon Jornadas, a gente teve uma sequência de merchandise com o Lapras. Dava indícios que o Lapras do Ash poderia voltar. Não pro time Pokémon dele, mas como eu disse, episódios. Faz um episódio do Lapras, a volta do Lapras também seria fantástico. É outro Pokémon do Ash que a gente queria ver e não viu. Eu acho isso uma tremenda mancada, o Lapras do Ash não ter voltado. Depois da pancada de merchandise de Pokémon Jornadas com o Lapras. Ele não veio. Era pra ter vindo, ia ser fantástico. Realmente o Ash reencontrando o Lapras depois de todo esse tempo. Eu acharia fantástico, gostaria demais. Então, isso foi praticamente uma trollagem que a gente teve. A gente teve muitos merchandise de Pokémon Jornadas, tinha Lapras entre eles, mas o Lapras nunca apareceu no anime. Era uma mancada da Pokémon Company não ter aproveitado para fazer um episódio com o Lapras do Ash. Eu acho que seria outra coisa fantástica que realmente deveria ter acontecido, e não aconteceu. E por último, o último Pokémon dessa lista é a Butterfree do Ash. A Butterfree do Ash, a gente sabe que se despediu do Ash naquele episódio Bye Bye Butterfree, onde rolou toda aquela cena comovente do Ash chorando, o Ash cabeça baixa, aquela lágrima saindo no canto do olho, o Pikachu falando Pikachu chorando pra Butterfree. Cara, quem não chora naquela cena e até a música de Pokémon tocando de fundo, cara, é foda, mano. Porque aquilo te faz encher os olhos de lágrimas, cara. Que episódio triste, mas é um episódio bem legal. E a Butterfree, assim como o Primeape, foi outro Pokémon que ficou pouco tempo com o Ash. E deveria ter um destaque maior. Quando eu falo a Butterfree voltar, não é ela voltar pro time do Ash. Eu cansei de falar isso nesse vídeo. Não é voltar pro time, mas um episódio de reencontro seria demais. Pois a gente teve cenas também da Butterfree do Ash e a Butterfree cor-de-rosa aparecendo em outras aberturas posteriores de Pokémon. Então, seria um fanservice muito interessante. Muita gente gostaria, muita gente acharia legal rolar um episódio da volta da Butterfree do Ash.
Mas a Pokémon Company nunca fez isso. Inclusive, as Butterfree que apareciam em merchandise, ela deu pro Gol. O Gol capturou uma Butterfree. Inclusive, no episódio 6, que tava na Floresta de Canto, se eu não me engano, acho que foi o primeiro Pokémon que o Gol capturou ali na Floresta de Canto, foi o Caterpie. Justamente o primeiro Pokémon que o Ash capturou ali. Cara, foi realmente fantástico, cara. Aquele episódio do Caterpie que o Gol capturou foi praticamente uma referência ao Caterpie que o Ash capturou. Tinha tudo para dar certo naquele episódio. Mas a Pokémon Company, de novo, não quis. Ela preferiu abandonar os fanservice ao invés de trazer eles. Porque se ela tivesse trazido todos esses fanservice à tona, ela tinha acertado em cheio. Ela tinha rachado de ganhar dinheiro, de ganhar audiência com esses episódios. Pois todo mundo gosta de ver fanservice em Pokémon Jornadas. Não é à toa que todos os episódios foram focados no Ash em Pokémon Jornadas, teve audiência. A própria volta do Greninja deixou isso claro. A audiência que deu no episódio do Greninja. Imagina agora o Primeape voltando depois de todos esses anos. Imagina o Pidgeot do Ash voltando, ou o Lapras, ou o Ambipom fazendo episódio, ou a Butterfree. Então, desses 5 Pokémons, eles são os que mais mereciam ter tido um episódio especial em Pokémon Jornadas, já que Pokémon Jornadas é recheado de fanservice, e a Pokémon Company deixou isso passar. Na minha opinião, ela enfiou o pé na merda nesse ponto. Ela podia ter acertado, feito 5 episódios fantásticos, mas preferiu abandonar, não fazer, deixar quieto, trazer o mínimo que ela podia. Ela focou mais no Gol no começo do anime do que no Ash. Se ela tivesse focado um pouco mais no Ash no começo, fazendo esses fanservice, talvez a audiência de Pokémon Jornadas fosse um estouro desde o começo. Mas é gosto. Mas esses Pokémons, na minha opinião, mereciam destaque, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falou, galera, fui.